do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, Rei do céu e da terra, dirige, santifica, conduz e governa neste dia nossos corações e nossos corpos, nossos sentimentos, palavras e ações, a fim de que, submissos à tua lei e agindo conforme os teus preceitos, mereçamos por teu auxílio ser salvos e livres nesta vida e na eternidade. Ó Salvador do mundo, que vives e reina pelos séculos dos séculos. Amém. E hoje, sexta-feira, nós vamos meditar o capítulo 5º da subida do Monte Carmelo. Prepare o seu coração, porque essa meditação ela é um vigor. Ela é um bálsamo na nossa alma, para que nós possamos compreender de fato o que é a vontade de Deus. E eu quero de verdade que cada uma dessas palavras, elas entrem pelos seus ouvidos e ela traga vida, ela traga um desejo verdadeiro no seu coração de se unir com Deus, de viver isso que São João da Cruz nos traz. Que seja mais que um vídeo, que seja mais que um momento que você para escutar, que a graça de Nossa Senhora, ela que escolhe os seus filhos, ela que atrai as almas à flor de lis, que ela leve de fato esta mensagem onde ela precisa chegar. E é claro que eu conto com você para que você também compartilhe, né? E nós vamos meditar sobre essa realidade da união da alma com Deus. A união da alma com Deus. O que é estarmos unidos a Deus? Deus está em todas as pessoas, assim como o título desse vídeo, será que Deus habita nos pecadores? Nós somos pecadores? Deus habita nos pecadores lá de fora, as pessoas que estão entregues a inúmeras realidades. Aqui nós poderíamos enumerar muitas, mas você pense, as realidades do mundo, inúmeras. Será que Deus habita nessas pessoas? Nós não somos pecadores? Como distinguir como Deus se comporta em relação ao mundo? Então veja só, São João da Cruz, ele traz para nós algo belíssimo aqui na subida. Limitar-me-ei agora a falar da união total e permanente, segundo a substância da alma e as suas potências, quanto ao hábito obscuro da união, ou seja, hábito obscuro já é algo incompreensível. Assim como nós dizíamos ontem, no primeiro dia do nosso trido, Deus é incompreensível. Nós não podemos querer compreender todas as ações de Deus, nós precisamos caminhar pela fé. Deus se agrada com a alma que caminha pela fé. Veja só, é necessário saber que Deus, ele faz morada substancialmente em toda a alma, ainda que seja a do maior pecador do mundo. Então, todas as pessoas que nós vemos, todas as pessoas que nós podemos conhecer, todas essas pessoas trazem consigo a presença de Deus. E a gente pode imaginar, até um ateu, uma pessoa que não acredita em Deus, um gnóstico, uma pessoa conduzida por outras realidades de crença, sim. Deus habita por quê? Porque essa espécie de união, ela existe sempre entre Deus e as suas criaturas, conservando-lhes o ser, conservando-lhes a matéria, a própria existência, e sem essa presença seriam aniquiladas e cessariam de existir. Aqui, nós podemos até trabalhar uma questão mais da filosofia. Não existe uma matéria, um objeto, sem algo que guie o seu ser. Não pode existir uma matéria sem que tenha um objeto inicial para lhe conferir o ser, né? Trazendo isso para uma realidade mais prática. Não pode existir aqui uma água sem algo que formou essa água. Então, ela não existe por si só. Assim como nós temos as pessoas, Deus sustenta essas pessoas. Não pode existir uma pessoa sem que alguém a tenha criado. Este alguém é Deus. Deus criou todas as espécies, todos os seres, ele sustenta as nuvens. E ainda que a criatura não reconheça, ainda que a criatura não se relacione, ela é criatura. Querendo ou não querendo,
habitando ou não habitando na presença de Deus, ela é. Deus conferiu o ser para todas as coisas. Ele é o Criador, né? Assim, quando nós falamos de uma união da alma com Deus, nós não referimos à união substancial. Isso é uma substância. Substância, água criada, existe nela uma realidade química, uma realidade orgânica própria da substância, da criatura. Realidade material, realidade das pessoas. Nós não estamos nos referindo a essa união substancial. Essa pessoa foi criada, a substância dela é uma substância de Deus, ainda que ela não reconheça. Sempre permanente, mas nós nos referimos o quê? A união da transformação da alma em Deus. Olha isso. A transformação da alma em Deus por amor, só realizada quando existe semelhança de amor entre o Criador e a criatura. Por esse motivo, dá-lhe o nome da união de semelhança. Mas calma, todas as pessoas não são imagem e semelhança de Deus? Sim, substancialmente. Mas quando existe uma semelhança, o que São João da Cruz nos traz? A união da semelhança. É justamente a união da semelhança, das vontades. Essa é natural, essa realidade que nós estamos falando de todos. Aquela é sobrenatural. Por quê? Quando a alma tira de si totalmente o que repugna e o que não se identifica à vontade divina, ela será transformada em Deus por amor. É quando as suas vontades elas já são cauterizadas pelo amor de Deus. É quando as suas vontades elas já são queimadas pelo amor de Deus. Quando os seus afetos, as pessoas que você ama, assim como nós dizíamos ontem, um amor dignificado, um amor elevado, um amor que você ama suas amizades, os seus familiares com um amor divino. Você olha para as pessoas querendo para elas o bem, querendo para elas a eternidade, se relacionando com as pessoas, tendo com elas um amor que Deus tem, nutrindo o bem, a sinceridade, a justiça, todas as realidades que são retas, né? Uma retidão pessoal. E isso não temos numa realidade que não é divina. Pode até existir um vínculo, uma parceria, mas sempre haverá um interesse, uma inveja, um egoísmo, uma realidade de você danificar o outro por algum ato, né? Então, o amor divino, ele dignifica as relações. Inclusive, ele permeia as pessoas que farão parte do seu convívio. Isso é uma realidade natural. Ora, nem todas as almas se acham na graça divina, e mesmo as que estão não possuem em grau idêntico. Aqui, São João da Cruz ele vai dizer para nós que o fogo do amor, ele aquece mais umas almas do que outras. Algumas estão mais próximas do fogo, outras não estão. Ele vai comparar, é muito interessante, com uma pessoa, ele faz uma comparação com 3 tipos de pessoas. Uma pessoa que tem a visão bem danificada, uma outra pessoa que tem uma visão um pouco mais melhorada e uma pessoa que enxerga perfeitamente. Essa pessoa que tem uma visão danificada, ela pode estar em frente a um quadro belíssimo. Ela não vai ver todos os detalhes daquela obra. Essa pessoa do meio, que tem uma visão mais melhorada, ela pode enxergar esse quadro, mas ela ainda não vai ver tudo. A terceira pessoa, ela vai enxergar o quadro com nitidez. Ela vai ver as suas relevâncias, as nuances de cor, ela vai conseguir perceber os detalhes, porque o problema não está no quadro dessas 3 espécies de pessoas, dessas 3 modalidades, mas a diferença está no olhar. E o que é esse olhar? É o quanto a pessoa se deixou purificar. É o quanto a minha visão, é o quanto a minha alma quis se purificar para que eu enxergasse a Deus. E ele vai dizer isso, né, justamente aqui. Segundo essa doutrina, é certo que quanto mais se prende às criaturas e confia nas suas habilidades naturais, segundo o afeto e o hábito, menos apta ela estará para tal união, porque ela não permite a Deus transformá-la totalmente no sobrenatural.
A nossa alma ela é moldada a partir da pureza. A pureza é uma condição indispensável. São João Bosco, que é salesiano, mas está presente nas meditações de Santa Teresa, está agora presente nas meditações de São João da Cruz, nosso baluarte. São João Bosco nos diz a condição indispensável. A virtude mestra é a virtude da pureza. Então aqui, São João da Cruz, ele explana para nós. Sem a pureza, não tem como nós enxergarmos a Deus. E ele diz, para que nós possamos finalizar e rezar as orações da novena. Façamos aqui uma comparação para melhor explicar o nosso assunto. Eu acho excelente a forma que ele diz. Parece que nós estamos de fato num diálogo aqui, né? Façamos uma comparação para melhor explicar o nosso assunto. Se o raio de sol, aqui eu tenho uma vidraça, se o raio de sol ele vier refletir-se sobre um vidro manchado ou embaçado, ele não poderá fazê-lo brilhar, nem transformará em sua luz de modo total. Como faria se o vidro estivesse limpo? Se essa vidraça estiver limpa, a luz vai ultrapassar o vidro. Se essa vidraça estiver suja, embaçada, não resplandecerá na proporção da sua pureza e limpidez. Aqui ele vai nos dizer que o defeito não está no raio de sol, mas está no vidro, porque se o vidro estivesse perfeitamente límpido e puro, ele seria de tal modo iluminado e transformado por esse raio, ou seja, exatamente a confirmação da pureza interior, a pureza necessária para que tenhamos relação de transformação com Deus. Se o vidro estiver limpo, ele se transforma na luz. Você não consegue nem perceber onde está o vidro, porque a sua transparência, a sua nitidez, ela é tão grande que a luz ultrapassa de modo que ele se contemple, ele se transforma na luz. Você não consegue perceber e ele mantém a sua substância. Ele faz parte da luz justamente por essa condição de participação. Você não consegue perceber onde está o vidro. Já tentou passar por algum lugar que aquele vidro está tão limpo que é como se você pudesse esbarrar? É justamente isso. É a condição da pureza. Você não percebe. Isso nós podemos, de que forma, comparar? A alma unida a Deus, ela se parece com Deus. É como se fosse um ato de uma pessoa, você fala, nossa, isso é um ato divino. Esse gesto de amor, essa capacidade que essa pessoa teve de se doar. A gente pode se lembrar aqui dos santos, um amor de uma mãe, uma abnegação, uma entrega, uma pessoa que ela tem atos parecidos com os atos do próprio Deus. Por quê? Deus vive nela. Essa pessoa vive com Deus por participação. Imagina que graça, que Deus nos dê essa graça substancial e comunicativa da graça em nós, essa graça da participação espiritual, sobrenatural. Peça isso para Deus. Ao rezar agora a ladainha de São João da Cruz e a sua oração, que você de fato possa enviar esse vídeo para muitas pessoas para que elas compreendam qual é a diferença de Deus se relacionar com uma pessoa que está fora da realidade do Evangelho e com essa pessoa que são poucos. Inclusive São João da Cruz vai nos dizer, são muito poucos, mesmo aqueles que se dizem amigos da cruz, muito poucos são aqueles que se relacionam com Deus. Não estejamos nós nessa contagem dos poucos. Queramos estar naquele rebanho de cordeiros, aqueles que se unem, aqueles que cantam santo, aqueles que enxergam o Cristo, aqueles que estão próximos, que têm essa proximidade de alma, essa proximidade na pureza, que nós possamos desejar ardentemente essa verdade e muito mais viver, não simplesmente desejar, mas viver, sermos essas vidraças limpas. Amém? Guarde essas palavras no seu coração e rezemos a ladainha e a oração de São João da Cruz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós.
Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Deus Pai do céu, tende piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Nossa Senhora do Monte Carmelo, rogai por nós. São José, patrono do Carmelo, rogai por nós. Santa Madre Teresa de Jesus, rogai por nós. São João da Cruz, nosso Pai, rogai por nós. Doutor místico, rogai por nós. Cantor dos amores de Deus, rogai por nós. Pai do Carmelo descalço, rogai por nós. Modelo de Carmelita, rogai por nós. Sacerdote de Deus Altíssimo, rogai por nós. Serafim de piedade, rogai por nós. Mártir de amor, rogai por nós. Mestre de espiritualidade, rogai por nós. Imagem do Cristo sofredor, rogai por nós. Santo da oração e penitência, rogai por nós. Santo da desnudez espiritual, rogai por nós. Santo do despojamento, rogai por nós. Glória da Santa Igreja, rogai por nós. Glória da Espanha, rogai por nós. São João da Cruz, obedientíssimo, rogai por nós. São João da Cruz, casto e pobre, rogai por nós. São João da Cruz, pacientíssimo, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Rogai por nós, nosso Pai São João da Cruz, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, ó Deus, que inspirastes a São João da Cruz, nosso Pai, um extraordinário amor da cruz e uma perfeita abnegação de si mesmo. Concedei-nos a graça que vos pedimos e fazei que, iluminados por sua doutrina, caminhemos para vós na fé, na esperança e na caridade, para chegarmos à perfeita liberdade dos vossos filhos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Rogai por nós, nosso Pai São João da Cruz, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém.